Fala pessoal, tudo bem com vocês? Qual a situação do Soteldo no São Paulo? Afinal de contas, ele vem ou não vem? E a perspectiva do elenco para a temporada com ou sem ele? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu sei que viralizou aí eu falando que o Soteldo estava 99% fechado. Eu fiz uma live na segunda-feira e falava sobre a negociação antes da reunião de segunda-feira, inclusive, que determinou que a situação tivesse ficado um pouco mais difícil. Quando eu falei na live sobre as informações que eu tinha apurando junto com meu amigo João Pedro Sgarbi, que foi o cara que trouxe a notícia em primeira mão, que estava apurando com fontes que participavam das reuniões de negociações quando ninguém tinha essa informação, eu falei para vocês que o que foi nos passado foi isso, que ele estava 99%. E a informação que chegou foi a seguinte: gente, só se ele não quiser assinar, porque ele já aceitou a proposta, o Toronto já aceitou a proposta, já derrubaram aquele entrave que faltava, né, que era a dívida que o Toronto tinha com ele, que ele não abriria mão de receber, tá tudo certo. Só que a gente não pode cravar que o negócio está fechado, porque obviamente não tem assinatura do contrato. Mas é isso, é 99%. A única coisa que pode acontecer é ele não querer assinar. Ele não quis assinar. Gente, aí você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? E eu ainda brinquei na live, é que a galera corta, né, o trechinho ali, espalha, como se, né, fosse só aquilo ali, tira um pouco de contexto, mas não tem problema nenhum. Eu ainda brinquei na live dizendo que, gente, mas aquele 1% é vagabundo, né? Vocês sabem, 99% certo, mas tem 1%, porque o que foi nos passado foi isso. Gente, é só se ele não quiser assinar. Só que eu também expliquei na live, também com muito mais tempo, né, que obviamente não viralizou, não repercutiu, que uma negociação complexa como essa é muito normal você chegar na hora e às vezes, quando o negócio tá para fechar e o jogador vai ganhar um pouco menos do que ele tá ganhando no Toronto, mesmo assim um bom valor, a gente está falando de mais de R$1 milhão por mês, que o investidor vai bancar e tudo mais, mas mesmo assim o cara vai abrir mão de um valor, é natural que o empresário chegue nessa hora da assinatura do contrato e pense, mas será que não tem outro time? Será que não tem uma proposta melhor? Será que a gente não consegue tirar um pouco mais? A gente sabe que é o investidor que vai estar pagando. Se a gente conseguir negociar um gatilho aqui no segundo ano de contrato, que aumenta o salário, e aí volta a negociação, dá uma recuada estratégica para o São Paulo pensar o seguinte: poxa vida, então quer dizer que se eu oferecer um pouquinho mais, agora ele vem. Será que vale a pena o risco e tudo mais? Fica esse cabo de força que vai para lá e vai para cá. É natural. Poderia ter acontecido já o fechamento na segunda-feira, no início da semana? Poderia, mas não aconteceu ainda. E aí os caras deram uma recuada, disseram que vão pensar, aquela coisa toda. Em muitos casos, não sei se é o caso, os caras procuram outras ofertas para chegar para o São Paulo e dar aquela pressionada. Ó, vocês ofereceram tanto, mas é o seguinte, ele tem uma proposta do leste europeu lá da China que ele vai receber tanto. Então, pô, essa diferença tá muito grande. Quem sabe a gente não consegue encostar. Normal, gente, normal. Só que aí, ao mesmo tempo, o São Paulo chegou no limite. A informação é essa. Não tem mais o que fazer. O São Paulo já tinha oferecido um salário que o jogador já tinha aceitado, aí tem comissão de empresário, que eu não sei em que pé anda, tem a questão do Toronto, tudo estava certo. A informação ela foi sendo construída e cada vez que a gente recebia uma notícia otimista, a notícia era veiculada na imprensa exatamente na mesma linha. Ó, realmente, houve a negociação com o Toronto, ó, o Toronto aceitou, ó, o Toronto pagou a dívida, ó, o Soteldo aceitou. O que faltava? Não faltava mais nada. Ou faltava, né? A assinatura do contrato. Por isso, 99% de chance. Só resolvi explicar isso porque, né, o torcedor é muito ansioso, naturalmente, né? E aí fica cobrando do jornalista, né? Pô, você falou que estava 99% fechado. Sim, e estava. E agora não está. Isso significa que ele não vem mais? Não, não. Não dá pra gente descartar. Mas já esteve mais próximo do que agora. Exatamente por isso. Por essa barganha, por essa negociação. Tá, mas por que o Soteldo tá fazendo isso? Ele pode perder o São Paulo? Pode. Será que vai fazer muita diferença na carreira do Soteldo? Eu acho que ele no futebol brasileiro vai ter muito mais destaque do que no Toronto, que ele também não vive uma fase muito interessante lá, a gente já sabe o que ele pôde jogar aqui, vai ter uma visibilidade muito maior, vai ganhar ainda assim um alto salário, vai ser a referência técnica do time. Mas será que ele tem esse pensamento? Ele está ganhando R$2 milhões por mês no Toronto.
Será que ele tem esse pensamento? Será que o staff do jogador tem esse pensamento? Não sabemos. O fato é, a informação é, o São Paulo chegou no seu limite e não ultrapassará esse limite em termos de oferta, em termos de dinheiro. A partir daí, gente, vocês viram o que aconteceu com o caso Nicão. O São Paulo também chegou num limite. O Inter, no caso, né? O Inter também chegou num limite. Só que o São Paulo entendeu que dava para negociar melhor, viu uma oportunidade, foi lá, era um jogador que precisava e conseguiu a negociação. Nesse caso, pode ser o contrário, né? Ele pode estar perdendo o Soteldo. Vamos ver o que vai acontecer. Não, a negociação não está descartada, mas ela está nas mãos do Soteldo e do staff dele. Eles que vão decidir. O São Paulo já fez aquilo que lhe cabia para contratar o jogador. E aí tem uma informação do GE que o São Paulo já cogita encerrar o elenco, fechar o elenco, melhor dizendo, né? Fechar o ciclo de contratações caso o Soteldo não venha. Eu acho complicado, acho ruim. E aí vamos tentar analisar o elenco do São Paulo rapidamente. E eu vou fazer mais vídeos na sequência, né, fazendo uma projeção desse São Paulo para 2022, quando aí sim fechar o elenco. Porque ainda tem o Lucas Ribeiro, o zagueiro do Hoffenheim, que pode vir por empréstimo, deve vir, né? Então aí sim o elenco estaria fechado. Mas não dá para o São Paulo começar 2022 sem esse cara. E aí pode não ser o Soteldo, mas tem que pensar num plano B. Tem que pensar num outro jogador. O São Paulo precisa de um ponta driblador. Não tem esse cara no elenco. Tem o Nicão, que faz essa função, mas é um cara que já não tem a mesma vitalidade. E não é um cara da mesma característica do Soteldo, né? Não é um cara do 1 contra 1, assim, de muita habilidade e velocidade. Ele é um cara que tem o drible, que tem essa vitória pessoal, é um cara que atua pelos lados do campo, que tem boa finalização, mas não é esse driblador rápido que quebra linhas com tanta facilidade como é o caso do Soteldo. Então, o São Paulo precisa desse jogador. E outra, né? Se você tem, mesmo que o Nicão tenha um pouco dessas características, você tem só esse jogador, você precisa de mais um. Porque aí tá, você vai abrir o Alisson lá pelo lado direito, onde ele sempre jogou no Grêmio, que não é um jogador dessa característica, é um cara mais tático, que acompanha a lateral, mas que também chega bem à frente, que combina jogadas, enfim, que pisa na área, mas é um jogador de outra característica. O São Paulo, o Rogério Ceni reclamou muito que não tinha um jogador dessa característica do ponta driblador, o extrema pelo lado do campo, só o Marquinhos. E aí o São Paulo vai ter contratado Rafinha, Alisson, Patrick, Nicão e não vai contratar esse cara. Assim, se não fechar com o Soteldo, tem que dar um jeito de contratar um outro jogador dessa função. Eu sei que o mercado é difícil, eu sei que não é tão simples, mas não dá para fechar o elenco e não começar a temporada sem esse cara. O restante do time tá bom, tá bem montado, tem boas opções. Na lateral direita o Rafinha é um bom jogador, apesar da idade, 36 anos, mas ele é muito melhor que o Orejuela e o Igor Vinícius. A renovação com o Arboleda foi muito bem feita, você tem ainda o Miranda, o Léo, o Diego Costa, o Valse. Você tem opções ali na defesa, né? O Bruno Alves foi cedido ao Grêmio, mas ainda tem o Lucas Ribeiro para chegar, tem o Volpi e o Jandrei que vão fazer uma disputa no gol, na esquerda você tem o Reinaldo, né? Que é um cara já estabelecido, o Pablo pode estar indo para o Santos, né? E a gente daqui a pouco vai falar sobre isso, aí se essa negociação vai acontecer. Tá nas mãos do Pablo, né? Aceitar esse negócio. Será que ele vai querer o Santos? Porque o Ceará ele não quis. Mas enfim, se ele ficar, ele vai ser apenas uma alternativa, ele não vai ser titular. É o caso do Vitor Bueno também, que está numa situação delicada, virou uma moeda de troca. Agora, no restante, cara, pô, você tem um ataque com Luciano, Caleri e Rigoni. O Rigoni, que jogou mal na reta final do Campeonato Brasileiro, é um cara que já entregou muito mais, especialmente quando o Crespo estava aqui. Então a gente sabe da capacidade dele, polivalente inclusive. Então aí você tem Nicão, você tem Rigoni, Luciano, Caleri, o Alisson chegando, Patrick. Deu uma robustez, né? Deu uma fortalecida. O meio de campo, que o Lisieiro foi para o Inter, você tem Rodrigo Nestor, você tem Thales Costa, você tem Igor Gomes, que precisa, né, ter uma regularidade maior, mas o Nestor eu aposto muito. Ainda você tem o Luan, o Gabriel Sara, que terminou o ano bem, apesar da instabilidade do time, foi um cara que se destacou. Todos esses meninos que terminaram até o ano em baixa, eles vão ter agora digamos assim, um suporte de um elenco mais experiente para eles serem complementos. O grande problema do garoto, do jovem, quando ele não é diferenciado o suficiente, é quando ele se torna a solução.
aí normalmente vem uma carga muito pesada e o cara não consegue corresponder. Quando eles se tornam complementos de time, a tendência é que eles evoluam e aí sim eles podem se destacar. Então o São Paulo tem vários jogadores no elenco para enfrentar uma temporada, mas eu ainda tenho dificuldades de entender quem será esse meia armador e talvez o meia armador seja uma questão um pouco mais romântica do futebol, né, de você precisar daquele camisa 10, que em muitos momentos foi o Benítez na temporada e não conseguiu ter regularidade física. Você pode jogar em outro sistema, né, de circulação de bola para não necessitar desse cara, mas pode ser o Rigoni, pode ser o próprio Nicão jogando por dentro, enfim, vamos ver como é que o Rogério Ceni vai montar esse time. Mas falta... Tem alternativas para isso, mas ainda faltaria o meia armador, mas falta realmente esse cara da ponta. Será que vai vir? Vamos acompanhar. O que vocês estão achando do São Paulo para a temporada? O time tá bom assim ou precisa mais? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!